Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? O pessoal já está entrando aí? Acho que sim, né? As notificações aí vão rapidamente. É, uma boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Eu sou Gabriel Aleixo, pesquisador aqui do ITS. Quem nós temos aqui hoje? Meus queridos Marco, Guilherme Nigri, Suzana Maranhão. Vocês podem falar brevemente aí quem são vocês? O Marco já participou aqui, Marco, das Não, lives? e pra mim tá sendo uma grata surpresa voltar depois de 6 meses no estádio em Nova York, no GovLab, e descobrir que o ITS se transformou numa televisão. É verdade. E, bom, eu sou Marco Konopak. Tem boatos, inclusive, pessoal, de que o Marco ele tá querendo visitar aí os estúdios do YouTube no Rio. Quem quiser puder ajudar. Por favor, curtam o nosso canal no YouTube, a gente precisa de 10 mil subscribers para poder ter acesso lá ao estúdio. Então, já aproveita a oportunidade. Bom, meu nome é Marco Konopak, muito boa tarde a todos vocês. Eu sou coordenador da área de Democracia e Tecnologia do ITS, sou mestre em Ciência Política e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Nigri, eu sou empreendedor e também investidor na Front Seat Capital, que é a firma de investimentos que eu fundei, que investe principalmente em Venture Capital, né? Então na verdade a gente investe em startups, principalmente no Vale do Silício. Eu sou Suzana Maranhão, trabalho no BNDES já há 10 anos e tenho atuado na equipe de blockchain, especialmente nos projetos aí que a gente vem falando muito, que é o BNDES Token e o Tribudget, e além disso eu faço parte de um grupo, na verdade já estou até como vice-chair do grupo do ITU, que é o órgão técnico das Nações Unidas sobre blockchain. Excelente. Pessoal, para quem ainda não entendeu, essa live de hoje ela é basicamente um teaser aí do que a gente vai ver no evento, né? Que a gente vai ter a participação da Suzana, vai estar lá com a gente novamente nesse evento de lançamento do nosso relatório sobre blockchain e interesse público, que não por acaso é o tema da live de hoje. Teremos também o sócio do Guilherme Nigri, o Guilherme também, Sherman, lá da Front Seat, falando pra gente. E vamos ter também a presença do Christian Aranha, que é um dos principais empreendedores, no sentido geral, mas de blockchain também, especialmente. Eu já estou falando disso agora, vou repetir para todo mundo fixar. O evento vai ser na Glória, no dia 12 de março, né? Só para quem não está no Rio, a gente vai ter algumas formas de interação online, mas quem estiver no Rio está intimado, está convidado a comparecer. O Nex, como eu mencionei, fica na Glória, do ladinho ali do metrô, é um espaço de coworking super bacana. E o nosso papo, ele está agendado para as 19 horas, tá? Só lembrando, o evento é gratuito, vai ter comidinha, bebidinha, quem quiser sair direto do trabalho vai ser super agradável, mas tem que fazer inscrição, tá? A gente tem o evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Minha produção está me passando aqui também alguns avisos paroquiais, é importante lembrar, principalmente você que está nos acompanhando, ficou interessado nos desdobramentos, seja de alguns temas ligados a startups, ao setor público, a gente tem, como talvez alguns de vocês já saibam, uma gama bem interessante aí de cursos no ITS. A gente está com curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com promoção até o dia 1º de março. Tá? Então esse tema que é... Claro, o ITS não fala de temas que não são muito importantes, mas esse tema da privacidade é especialmente caro a mim, né? Eu venho aqui, já trabalho há cerca de 5 anos no ITS, já pesquisei muito da parte de criptografia, não só em moedas digitais, como também ligados à segurança da informação. Então, por favor, se você ainda não entende a relevância da Lei Geral de Proteção de Dados, ou se você já entende e quer se aprofundar no tema, aproveite essa super promoção aí do nosso curso, do tema. A gente vai ter também um curso sobre inteligência artificial, um tema que tende a ganhar cada vez mais relevância, né? Então, as pessoas às vezes querem entender as consequências futuras, querem entender a similaridade, o que é inteligência artificial, o que é machine learning, uma é outra e a outra é uma, esse tipo de coisa, entender as transformações e impactos, e os impactos disso daí pode ser uma oportunidade extremamente interessante. Se você achou que acabou, ainda não acabou, temos um curso sobre internet das coisas, né? Temos professores convidados nos cursos também externos ao corpo aqui de funcionários, de profissionais e pesquisadores de ITS,
mas a gente ficou orgulhoso aí de ter como professor também da casa aqui do ITS um dos maiores especialistas no tema, então super recomendo aí para quem quer entender os impactos que podem, que a internet das coisas, né, claro que já é uma realidade, mas que tende a se expandir bastante, vai ter aí nos próximos anos. E não podíamos, né, last but not least, né, não menos importante, lembrando aí as inscrições para a nossa Summer School, tá? Um curso super bacana, um curso no melhor sentido da expressão, que foge um pouquinho da tradição do ITS, é um curso presencial, né? E quem quiser mais informações sobre esse curso, que é um curso até um pouco mais extenso e que ele aborda diferentes temas e perspectivas, é mais do que recomendado. Mas aí, sem mais delongas, né, acho que o pessoal já está terminando de entrar aí, vocês que sabem de pessoas que trabalham, por exemplo, com inovação cívica, que trabalham aí com criptomoeda, que trabalham com blockchain, que trabalham no setor público também, que tem, ou no terceiro setor, que tem muito a ver com o tema, compartilha, manda aí nas redes sociais, porque vai ser uma conversa bem legal. E porventura, claro, quem não puder ver ao vivo, essa conversa fica gravada e vou falar o que pela segunda vez, porque é bastante importante, compareçam ao nosso evento no dia 12 de março. Vou fazer uma breve introdução e depois já vou partir para algumas perguntas para o debate aqui com o pessoal todo, né? Por que eu digo que sempre é importante descrever, ainda que brevemente, blockchain, né? Eu lembro alguém falando no evento, blockchain é a tecnologia mais falada e menos entendida, né? Porque blockchain é Bitcoin, Bitcoin é blockchain, uma existe sem a outra, qual é a relação e etc. Né? Blockchain é basicamente a tecnologia que foi criada para dar base ao funcionamento do Bitcoin, né? Que a Bitcoin é uma moeda digital que a gente chama de primeira moeda digital descentralizada do mundo. E quando a gente fala descentralizada, a gente quer dizer que ela consegue funcionar sem bancos para ela ser enviada e recebida, não precisa de uma fintech, o próprio protocolo dá conta disso, e ela também não está vinculada não só a nenhuma empresa, como também a nenhum estado-nação. Né? No Brasil a gente tem o real, nos Estados Unidos tem o dólar, né? A gente tem agentes políticos e de mercado que controlam a cotação, a emissão de meios de pagamento, etc. Então no Bitcoin ele substitui tanto a maquininha de cartão de crédito como um banco central, digamos assim, que vai fazer isso. E se nos sistemas tradicionais quem guarda essa informação, imagina aquela planilha gigante falando, sei lá, da sua contabilidade, quanto dinheiro cada um tem. A blockchain é mais ou menos isso, né? Assim, blockchain é importante lembrar para quem ainda não teve essa percepção, é o nome que a gente dá tanto para essa base de dados, né? Uma base de dados compartilhada, que ela é mantida colaborativamente por todos nós de uma rede descentralizada. Então, assim, os dados ficam centralizados em uma única base que é compartilhada, mas digamos que a gestão, o processamento, todas as etapas, a auditoria, a validação de informações que entram nessa base, elas são coletivas, elas são feitas de maneira 100% colaborativa. Então, se a gente enxerga para o que a blockchain propiciou no caso do Bitcoin, claro, o Bitcoin, como a gente chegou a comentar em alguma das lives anteriores, ele tem uma série de acertos e erros, tá? Nada existe, meu querido amigo Marcos sabe que a tecnologia por si, ela é neutra, né? No certo sentido, ela depende um pouco do desenho, não que ela seja neutra, perdão, é o contrário, né? A tecnologia precisa de um direcionamento adequado, digamos assim. A tecnologia, ela é o que a gente faz dela, né? Digamos assim. Então, até por isso que a gente está aqui com esse reporte da ideia de interesse público para blockchain. Mas só fechando meu raciocínio, se blockchain, no caso do Bitcoin, é uma tecnologia que permitiu que a gente tivesse uma espécie de dinheiro, um meio de pagamento, que ele independe de bancos, se a gente generaliza essa tecnologia para o armazenamento de ativos digitais, a troca, é uma tecnologia que consegue armazenar e contabilizar transações de unidades digitais. O Bitcoin é como se ele fosse uma espécie de ouro digital. Né? Você quer comprar ouro, você compra lá uma barrinha de ouro pequena, porque é caro. O Bitcoin é como se fosse um ouro digital. E por que ele é diferente do ouro? Porque ele é imaterial, você consegue enviá-lo com a facilidade de quem envia um e-mail. A ideia é que se a gente conseguir representar digitalmente outras coisas,
a gente consegue utilizar a blockchain para cuidar da auditoria, cuidar da contabilidade. Então, se o Bitcoin ele é tipo um ouro digital que é contabilizado de lá para cá através da blockchain, e aí a gente tem o dinheiro sem bancos, o meio de pagamento sem bancos, a gente pode pensar na generalização da blockchain como um meio a partir do qual serviços quaisquer, serviços de diversas naturezas podem ser mantidos e geridos de forma colaborativa. E quando eu falo colaborativo, pensa na formiguinha lá, né, que tem todo um trabalho coordenado, né? É como se a blockchain fosse um supercomputador global, cada pessoa normal como nós, claro, tem alguns maiores, outros menores, tem o Marco liga um computador, o Nigri liga 10, a Suzana liga 100 lá no BNDES, e a gente forma o Megazord, que é a blockchain, que é o nome que a gente dá para a base de dados e também para a tecnologia que permite fazer isso tudo funcionar. E a blockchain, ela consegue, né, a gente consegue a partir da blockchain representar digitalmente não só tipo dinheiro, dá para representar votos, dá para você representar assinaturas em projetos de lei de iniciativa popular, que eu imagino que seja um caso de uso que o Marco conheça muito bem. E eu gostaria, inclusive, que os nossos convidados aqui hoje eles pudessem comentar um pouco das características nativas da blockchain que tem atraído a atenção de públicos cada vez mais diversos. Assim, o que a blockchain traz? Né? Porque também tem muito hype, né? Tem muito exagero. A blockchain vai trazer a paz mundial. Não, mas se puder dar um passinho à frente para o mundo ficar um pouco mais colaborativo e descentralizado, que é um propósito extremamente caro, a ideia de interesse público, né? Interesse público não é só do setor público, em tese, e graças a Deus, a partir do trabalho de pessoas como a Suzana, na prática também existe uma interseção enorme entre setor público e interesse público, né? Mas existe uma gama de aplicações, principalmente, pensa no sistema de identidade digital, né? A gente sabe, por exemplo, de consequências negativas mesmo que isso teve no caso da Índia, por exemplo, na forma como é implementado, ou em outros países, isso pode gerar uma polêmica, privacidade de dados, liberdade de expressão e etc. Então, a ideia de identidade digital, por exemplo, se a gente passa a pensar na implementação dela integrando blockchain, ela, por exemplo, teria características diferentes do que se feita somente pelo governo, somente por uma empresa privada. Vocês concordam comigo? Né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu queria ouvir primeiro da Suzana, que ela comentasse, claro, um pouco do trabalho que o BNDES vem fazendo com blockchain, acho que principalmente no caso do BNDES Token. O que é o BNDES Token e por que ele não foi feito com outra tecnologia? Por que vocês escolheram fazer com blockchain? Tá, o BNDES tem algumas iniciativas com blockchain. O BNDES Token acho que é a mais falada delas. O BNDES Token, a ideia do BNDES Token é criar uma forma de a gente transmitir o dinheiro, os nossos desembolsos do BNDES para o cliente, do cliente para o fornecedor, de forma rastreada através de um ativo digital. A gente poderia ter simplesmente criado o nosso ativo digital e ter feito essa transferência. A diferença é que, se a gente coloca isso no blockchain, você não precisa confiar que a gente está te dando a informação correta. Porque os dados estão ali dentro da blockchain e você vai ver que quando eu transfiro o valor daquele dinheiro, na verdade ele está representado por aquele ativo. Então você vê aquele ativo dentro de uma base que não é mantida pelo BNDES. O BNDES pode até ser um nó dessa rede, mas existem milhares de outros nós na rede. E então você consegue ver o caminho do dinheiro e consegue confiar que aquilo está acontecendo mesmo sem ter que necessariamente confiar na informação que o BNDES está falando. Então esse foi o nosso propósito, a gente criar uma forma da gente fazer liberações de recursos de forma transparente para a sociedade. Além disso, como um segundo passo mais para frente, como a gente consegue ter um dinheiro programável, lá na frente a gente vai conseguir implementar uma série de regras by design. Então a gente vai conseguir fazer com que várias regras que hoje são checadas a posteriori dentro do BNDES, elas já sejam garantidas na própria transferência do dinheiro. Então se 10% do dinheiro tem que ir para a empresa da região Nordeste, isso pode ser checado de maneira automática e by design, sem ter que depender de alguém olhar aquilo depois. Não, é legal que o projeto do BNDES chamou muita atenção, até internacionalmente. Eu vi vocês aqui, toda muito bonita lá do BNDES, todos elegantes lá, aparecendo nos maiores sites aí desse mercado aí de blockchain. Né? Parabéns pelo projeto. E uma dúvida, não sei se alguém já perguntou aqui na live, mas muita gente comenta, né?
Vocês estão utilizando uma infraestrutura pública de blockchain, um blockchain que a gente chama permissionado para fazer isso? Então, nessa iniciativa do BNDES Token, a gente escolheu adotar a rede Ethereum. Tá? A gente até fez uma consulta, que é uma rede pública. Tá? A gente até fez uma consulta pública agora no final do ano passado para ouvir ouvir das empresas do mercado o que é que elas recomendariam de solução para o BNDES Token. E a nossa conclusão, a gente recebeu 19 propostas. Tá? A gente começou com todas elas e após avaliar todas elas, a gente resolveu continuar na rede Ethereum, considerando os nossos requisitos de transparência, a nossa não necessidade de ter uma solução tão escalável no primeiro momento. Então, assim, uma rede pública, a gente não precisa subir uma infraestrutura no primeiro momento. Então, assim, considerando uma série de requisitos que a gente tem, versus uma série, as opções de plataformas que tem por aí, a gente optou por, nesse momento, ficar na rede Ethereum. E talvez até lá na frente a gente pode ter a opção de rodar uma parte pública, uma parte permissionada, porque a rede Ethereum também permite essas duas coisas. Isso é um dos nossos projetos. A gente tem também um projeto com rede permissionada, tá? Que é um projeto junto com o KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha. A gente recebe doação, uma quantia expressiva na verdade, bilhões de dólares para o Fundo da Amazônia, que é um fundo que o BNDES gere. E aí, o KfW ele tinha desenvolvido uma ferramenta de transparência de recursos usando blockchain, e a gente achou super apropriado usar a ferramenta que eles desenvolveram para rastrear o dinheiro que eles doam. Então, a gente está nesse projeto, na verdade, esse projeto está mais próximo da implantação, a gente espera aí nos próximos 2 meses já estar com ele, está com um piloto. Os 2 projetos a gente tem prova de conceito, mas esse que é o chamado True Budget, a gente já está para colocar ele em produção mesmo. E além disso, o BNDES, como na verdade atuando como banco de desenvolvimento, a gente se preocupa em ter outras ações além dos projetos que a gente desenvolve. Então a gente se preocupa em atuar no eixo de fomento também. Então a gente fez alguns eventos, tanto evento para o governo quanto um evento internacional que a gente fez junto com o ITU agora em janeiro. A gente tem feito alguns cursos dentro de casa, participado de alguns eventos, que esse não deixa de ser um deles. Perfeito. Né? E a gente tem atuado de forma a conseguir articular o nosso trabalho com o trabalho de outros grupos, como aí a gente está atuando junto com a FEBRABAN, a gente tem um MOU com os bancos de desenvolvimento dos BRICS e a gente tem o grupo do ITU. Então, a gente acredita que esses outros grupos também podem ajudar a trazer para o ecossistema brasileiro uma maior maturidade no tema. Pô, muito legal. Suzana, estão surgindo algumas perguntas aqui na rede social e eu vou te passar, acho que a primeira, que é do Antônio Carvalho Cabral, que ele pergunta se o blockchain pode ajudar a diminuir a taxa de juros no Brasil. Uau! Só lembrando, pessoal, pode fazer pergunta fácil também. Bom, na verdade tem surgido uma série de soluções, né, chamadas fintechs, né, uma série de empresas de tecnologia que estão tentando atuar em diversos nichos do sistema financeiro, e eu acho que a taxa de juros alta no Brasil proporciona o surgimento de várias fintechs, né, e blockchain é uma das tecnologias que vai fazer com que novas formas de crédito possam surgir, novos modelos de negócio possam surgir, e sim, a blockchain, como outras tecnologias, podem ajudar a reduzir os juros do Brasil. A Márcia Freitas está perguntando também para a Suzana. Suzana está fazendo sucesso aqui na nossa live, perguntando em que momento vocês do BNDES começaram a cogitar usar a blockchain, assim, quando foi o estalo. Eu sei essa resposta, mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Gladstone, que tem a ver com a resposta, mas legal. A equipe inteira que faz um trabalho incrível, queria que a Suzana nos orientasse sobre isso. Essa é uma resposta empolgante. Nós tivemos aí no final de 2017 um concurso interno de inovação dentro do BNDES. Na verdade, a gente estava numa época o BNDES muito questionado, diversas críticas no governo acontecendo, e dentro da casa a gente fez um concurso de como a gente pode atuar, que solução que a gente pode criar, ou quais soluções que a gente pode criar para promover, para servir melhor a sociedade. E esse concurso foi chamado de Idea Lab. Na verdade, foi aberto um concurso de inovação interna. Todos os funcionários poderiam dar ideias, e teve mais de 300 ideias que surgiram, e 2 delas foram vencedoras, e na verdade nós fomos uma dessas ideias, e foi aí que começou o projeto.
Fantástico. Passando do público para o privado, mas sem perder de olho o interesse público, eu queria que o Nigri comentasse para a gente. É interessante a aplicação do BNDES, que é uma aplicação genericamente falando no campo financeiro, do dispêndio de recursos públicos. Você está vendo aplicações interessantes aí surgindo, por exemplo, em plataformas de blockchain aberta, nas finanças, né? Eu achei interessante essa pergunta, não é exatamente talvez a resposta a essa pergunta, mas falando assim, a gente pode usar blockchain para obter empréstimo com juro mais baixo, e tem gente fazendo algumas coisas parecidas, né? Tem o Maker, tem vários projetos de finanças surgindo na plataforma Ethereum, né? Que é super interessante, você vê. Tem gente fazendo startups no Ethereum, tem gente como o BNDES fazendo projetos de uso interno no setor público, tem projetos usando blockchains abertas como o Mudamos aqui do ITS, a gente já vai chegar no marco daqui a pouquinho, só quero ouvir o que o Nigri tem a comentar sobre esse tema. Eu acho que principalmente o maior uso hoje do blockchain, né, nas redes públicas está acontecendo nessa área financeira, né? Então você acaba tendo algumas empresas tentando fazer esse tipo de empréstimo, mas essas ainda não pegaram também. Então o principal uso hoje, eu acho que foi aquela época que os ICOs estavam realmente bombando. Tirando a legalidade deles, sem pensar nesse lado, era um jeito que diversos investidores do mundo inteiro conseguiam ter acesso a pessoas em qualquer lugar do mundo. Para quem não sabe, o ICO é a versão blockchain do IPO. Eu não falei que a gente consegue, né, digitalizar, representar as coisas na blockchain, então não é literalmente isso, mas é como se ao invés de eu criar ações e listasse numa bolsa de valores, como se eu emitisse as minhas ações, uma moedinha digital, e vendesse, né? Eu brinco assim, eu quero criar um fliperama. Eu crio a ficha do fliperama na blockchain da Ethereum, vendo a ficha, pego o dinheiro, construo o fliperama, você vai lá e usa a ficha depois. O problema é que tem gente que não constrói o fliperama, tem gente que constrói o fliperama e foge da expectativa. Tem moedinha do fliperama que valia 1, foi para 2, foi para 50, então, claro, o Nigri pode falar muito bem de que houve um amadurecimento, eu acho, desse mercado, né? Quem acompanha sabe. E tem muita moedinha do fliperama que não deveria existir, né? Que eu acho que muita gente pegou esse hype, né? Que era como estava todo mundo conseguindo fazer esses ICOs enormes, captando grandes quantias de dinheiro para a empresa, sem precisar dar qualquer tipo de equity, né? Qualquer tipo de participação societária na empresa, acabaram se criando diversos tipos de moedas que não são tão alinhadas com o investidor, né? E não tem grandes motivos para existirem. Então, assim, com o mercado indo um pouco mais devagar agora, né, não estando nesse hype todo que estava, acaba que vai ajustando e você vai vendo o mercado se consolidando um pouco mais. E além disso, na área financeira, né, eu acho que assim, essa é uma opinião própria do que eu acho, como é que o blockchain ou as criptomoedas vão poder ser usadas. Essa parte de crédito é uma das partes mais importantes para uma pessoa normal conseguir usar as criptomoedas, né? Porque se você pensar hoje em dia, um cartão de crédito não tem quase custo para mim usar, para o consumidor, né? Então é aquela questão da galinha e do ovo. Quem precisa estar usando para que a inovação realmente comece a ser utilizada? Então, se você consegue começar a trazer crédito no blockchain, formas do usuário realmente ter vantagens de usar as criptomoedas ao invés de usar os modelos tradicionais, aí sim a gente vai começar a ver uma adoção muito maior. E além disso, você vai ver muito hype e empresas tentando inovar com contratos inteligentes, não tanto na área de moedas, ou seja, não é necessário que eu crie uma moeda para eu estar utilizando o blockchain. Eu posso estar usando só a série de contratos inteligentes para fazer diversos tipos de empresas, seja na área de apostas, que você está vendo algumas que já estão funcionando aí, ou então até na área organizacional de empresas, por exemplo, montar uma estrutura de uma empresa totalmente descentralizada, tirando custos de operação de empresa, ou seja, custos de advogado, custos de ter reuniões presenciais, assembleias, etc., que você poderia jogar tudo também para o blockchain, que são todas algumas aplicações interessantes nesse meio mais público, né? Não, e novamente, é importante enfatizar, eu acho que
se não me digam aqui, mas acho que todo mundo concorda. Assim, deixando claro, a crítica que eu fiz não é ao modelo de ICO, mas sim ao mau uso. Até o uso mesmo que o cara não pensa minimamente na noção de interesse público e até de legislação de alguns lugares, que a gente viu uns casos muito estranhos. Mas como o Nigri falou, e até para citar uns exemplos, né, para as pessoas poderem pesquisar em casa, e eles vão ser discutidos no detalhe lá no nosso evento do dia 12, por exemplo, teve o Civic, né, que foi um ICO grande, né, fizeram esse crowdfunding aí, multimilionário para fazer um sistema de identidade digital mais inclusivo. Tem isso que você falou, plataformas que permitem você gerir, né, empresas colaborativas. Cada pessoa fez um pouquinho e ganha automaticamente, o contrato já paga ali de acordo com o que ela fez, então não tem corrupção. Tem um projeto super legal, se eu não me engano, da Espanha, o Aragon, que faz isso. Tem um projeto que tem participação de brasileiros e de israelenses também, que é o DAO Stack, né? Tem vários projetos muito interessantes surgindo, assim, então a importância acho que todo mundo concorda, é separar o joio do trigo, né? Qualquer mercado passa por esse tipo de coisa, a gente viu, às vezes infelizmente, principalmente pelos incumbentes atuais, essas tecnologias são um pouco marginalizadas, seja um pouco mais criptomoedas, às vezes até a própria blockchain, né, são menosprezadas, mas são ciclos. Você não concorda comigo, Nico? Não sei se você viveu literalmente a bolha do .com, mas foi uma era de separação. Aquela época ali de 99, 2000 foi boa ou ruim para o mercado de tecnologia? Pô, tinha um monte de empresa que não fazia sentido e grandes empresas que todo mundo usa hoje superaram aquele processo e estão vivos até hoje. Né? É engraçado que era bem parecido, né? Você vê o processo como é que era, só que no caso eram os IPOs mesmo, né? E que as pessoas botavam qualquer coisa sendo .com e traziam um slide e faziam um IPO gigante. E a gente viu isso acontecendo, no caso foram os white papers, né? Então só mudou o nome do documento escrito que as pessoas estavam fazendo. A Larissa, inclusive, aqui, muito bem colocada, ela está pontuando, né? A diligência é muito importante quando você trabalha com SEO, né? Isso mostra um pouco dos desafios, assim, da potencialidade e dos desafios que o blockchain traz, né? Porque, por exemplo, uma coisa que é muito cara, a ideia de interesse público quando a gente fala de SEO, é que é um negócio extremamente inclusivo, né? Eu mando inclusive um abraço para o Alex Van der Sande, nosso amigo, que integra a equipe da Ethereum. Ele fala uma coisa que eu gosto muito, né? O game, né? Como se traduz esse game, assim, o mercado se tornou uma coisa muito mais inclusiva e menos excludente. Então, assim, você, por exemplo, você pode ter um fundo estabelecido, você consegue comprar um percentualzinho, mesmo que pequeno, do novo Facebook, do novo Uber, né? Você consegue investir o seu capital. Só que muitas vezes você vai ter que ser norte-americano, você vai ter que ter o grau de investimento lá de mais de $1 milhão, ou seja, para mim não dá. Infelizmente eu não posso comprar 0,001% de uma nova startup que eu acho que vai transformar o mundo. Em blockchain você consegue, potencialmente. A dificuldade é separar o joio do trigo, porque talvez uma pessoa ali que tenha pouco dinheiro, talvez ela não vai ter tempo para fazer uma diligência no detalhe, etc. Então eu acho que esse exemplo mesmo dos ICOs coloca, quando a gente fala de interesse público, os desafios e a potencialidade, né? Você fazer com que uma pessoa que tenha R$10 sobrando na conta consiga fazer um investimento que vai, claro, pode não render como qualquer investimento, mas que a pessoa consiga ter acesso a mercados que hoje, originalmente, o sistema faz com que quem é rico já fique mais rico e as oportunidades não se distribuam, né? Nesse tópico mesmo falando, a gente tem também o Equity Crowdfunding, né, que é uma tentativa no mercado tradicional de trazer isso. E no mercado de cripto, além dos ICOs, né, agora você tem os chamados STOs, né, que é Security Token Offerings, né, que seriam, no caso, emissões de ações mesmo de empresas no blockchain. E dessa forma você conseguiria tanto ter investidores
mais descentralizados. Óbvio que isso vai ter que ser pensado como é que a regulação de cada país trata, né? Porque os STOs estão muito relacionados com a regulação interna de cada país, então eles geralmente falam seja com a SEC, seja com a CVM, para fazer essas emissões de formas legais, né? Então eles já partem de uma parte regulatória muito mais consolidada do que os ICOs. E vai trazer tanto essa parte de poder hard code, né? Botar no código diversas questões regulatórias, que as ações hoje têm que ser vistas por reguladores, né, e agências reguladoras, tendo que olhar se diversas regras do mercado estão sendo cumpridas ou não. Então você conseguiria colocar com blockchain essas regras no código para que elas fossem seguidas já de uma forma certeira, né, que sempre vão ser seguidas. Você tem, por exemplo, um compliance, para usar o termo da moda, ou então, por exemplo, todo um processo de auditoria pública por padrão, né? Você consegue programar para que seja impossível, literalmente, fugir daquilo. Né? É irhackeável, incorruptível, né, o sistema. E falando não de corrupção, mas de combate à corrupção, né, Marco? Eu queria que você falasse um pouco mais aí da capacidade de tecnologias cívicas no geral, da potencialidade que tem de transformar a sociedade, para a gente poder entender ali quais pontos. A gente está falando aqui de blockchain como sinônimo de transparência, de colaboração. A gente sabe que isso não vem de graça, tem que ser trabalhado e incluído, né, na aplicação. Inclusive, esse nosso evento dia 12, a gente vai apresentar um framework, um arcabouço, com uma caixa de ferramentas que vocês podem utilizar para entender, né, como construir um projeto de interesse público que seja realmente favorecido pela tecnologia blockchain. Só um último comentário. Os links, tá, tanto para os cursos que a gente mencionou, quanto para os projetos que a gente tá mencionando aqui, serão colocados aí tanto na descrição ou nos comentários do vídeo, tá? Mas queria que o Marco desse o comentário dele aí sobre a interseção ou não sei, de blockchain com Demotech, aplicações de aperfeiçoamento da democracia. O blockchain, ele tem um potencial enorme e, ouvindo vocês comentarem, a palavra principal que veio, eu acho que foi a democratização do acesso ao recurso, do acesso ao crédito. E para tecnologias cívicas, essa palavra não é diferente. Assim. Acaba que o blockchain, a tecnologia como conceito, acaba sendo uma oportunidade de permitir um acesso maior a agentes da cidadania na mobilização de recursos, na integração e engajamento de outras pessoas. A gente, aqui no ITS, para testar esse conceito, como isso seria na prática, como tecnologia cívica, a gente criou o Mudamos, que é um aplicativo que permite às pessoas assinarem eletronicamente projetos de lei de iniciativa popular. E essa ideia, ela justamente surgiu porque a gente percebeu que a iniciativa popular no Brasil era uma lei que ainda não era completamente efetiva, porque desde que ela se tornou um direito com a Constituição de 88, nenhuma lei foi de fato apresentada à Câmara dos Deputados como iniciativa popular de fato. Sempre... Como é que é a regra? O que tem? 1%, né? 1% do eleitorado, você precisa, promotores, né, de pessoas que queiram mobilizar a população em prol da apresentação de um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, precisa no mínimo de 1% do proporcional do número de eleitores no Brasil para apresentar uma iniciativa popular de lei. Isso corresponde a mais ou menos 1.700.000 assinaturas, que é muito difícil. Só pessoas com muito recurso, organizações com muito recurso, com muita mobilização, e esse 1.700.000 assinaturas precisa estar distribuído em 5 estados diferentes da federação. Então era muito difícil apresentar um projeto de lei na esfera nacional. E o ITS, com essa missão de buscar soluções criativas através da tecnologia, percebeu no blockchain uma oportunidade de criar esse aplicativo e permitir facilitar a assinatura das pessoas usando meios eletrônicos. É claro que a opção pelo blockchain foi também uma opção que era buscar uma tecnologia que fosse capaz de superar um processo de desconfiança que a gente percebe generalizado nas instituições brasileiras e que permitisse, por exemplo, que quando essas assinaturas chegassem na Câmara Federal, elas pudessem ser autenticadas, verificadas
porque processos anteriores um pouco macularam o Mudamos surgiu justamente no momento em que a lei, as 10 medidas contra a corrupção, estava chegando na Câmara dos Deputados. E aí houve todo um processo de desconfiança sobre aquelas assinaturas. O STF mandou voltar o processo e que as assinaturas fossem verificadas. Então, o blockchain, nesse caso, surgiu como um elemento que trouxe transparência às assinaturas, ou seja, as assinaturas geradas pelo Mudamos, cada assinatura é autenticada por uma chave única, exclusiva, só no celular da pessoa. E aí, quando essa pessoa assina, esse token que é gerado nessa assinatura, ele fica público para que qualquer ator, sejam quem está assinando, sejam os organizadores promovendo as assinaturas, ou mesmo a Câmara dos Deputados, verifique essa assinatura. Isso quer dizer o quê? Que a confiança do processo ela é muito mais, ou melhor, a confiança no que se está tentando promover, ela está muito mais no processo do que nas instituições. A gente queria criar um sistema que, inclusive, fosse independente da chancela do ITS. O ITS, mesmo como criador do Mudamos, por conta desse arranjo tecnológico baseado nas técnicas de blockchain e chaves de criptografia simétrica, nem o ITS poderia gerar, por exemplo, assinaturas, porque nenhum ator dessa cadeia tem todas as informações para gerar essas assinaturas. E a gente, inspirado nisso, e que isso também tem um nome, esse conceito, né, que chama Trustless Trust, ou seja, a confiança sem a confiança. A confiança está muito mais difusa. Ela parte desse centro, desse core de pensar o blockchain como uma tecnologia distribuída, mas ao mesmo tempo que a gente tem a distribuição da informação, a distribuição do processamento, é super importante, eu acho que chamar atenção para isso, que quando a gente pensa nessa forma distribuída e pensando que a informação hoje ela tem nessas sociedades altamente informacionais, ela acaba tendo um valor muito grande, e por conta desse valor ela também se transforma num elemento de poder. Se a gente for trazer e pensar na economia política do blockchain, na medida em que a gente distribui, consegue dar acesso e poder para as pessoas distribuindo essa informação, a gente acaba também distribuindo poder. Ou seja, é justamente o rompimento de um elemento, de um paradigma centralizado, em que a gente depende de pensar um agente centralizador, como um banco central, ou um agente centralizador do poder político, como é a Câmara dos Deputados ou o governo federal, mas transferir cada pedacinho, ao invés de a gente ter um elemento altamente concentrado, com esse poder concentrado, a gente pensar em sociedades altamente informatizadas em que esse poder central se permeia e se distribui por toda a sociedade, e só o coletivo e só a reunião justamente das pessoas que chancelam, que legitimam aquele processo, como uma rede blockchain mesmo, que dão valor àquela troca de ativos, de elementos e de recursos, e que acabam também em trocas de poder. E eu acho que é isso que o elemento e o potencial revolucionário que tanta gente fala no blockchain para o interesse público. Tirando um pouco a coisa do hype que a gente percebia muito quando o blockchain virou febre. A gente construiu o aplicativo um pouco antes do hype. Exato. É bom notar. A gente, um pouco antes do hype, viveu o hype, e agora a gente está assim entendendo como é que foi passar por esse hype. E justamente a gente consegue fazer essa leitura porque é isso, a gente consegue entender quantos vários atores perceberam uma aposta revolucionária no blockchain. Ele ainda permanece sendo uma aposta revolucionária, mas como o próprio Aleixo falou no começo, isso vai depender de como a tecnologia vai ser direcionada daqui para frente. A gente percebe que grandes grupos econômicos e grandes agentes de poder,
já observaram o potencial revolucionário dessa tecnologia e já começam a criar elementos e estratégias para direcionar, para se apropriar e conduzir, de certa forma, a forma que essa tecnologia surge. Mas se a gente for olhar no elemento inicial, que foi justamente a criação do Bitcoin, que vem junto com a criação do blockchain, Bitcoin é a coisa mais revolucionária do nosso século, desse século XXI, assim, até o momento, né? Vamos dizer assim, que a gente ainda tem muitos anos pela frente. E ele surgiu nesse espírito revolucionário, que foi o mesmo espírito revolucionário que a internet surgiu. Assim, de hackers, ativistas que queriam pensar numa comunicação descentralizada, que não queriam depender de agentes e intermediários, e aí, a partir do seu potencial criativo, criaram essa tecnologia. O blockchain surgiu nessa mesma reboca. Então, só que aí que tá. A gente agora também tem uma tecnologia revolucionária na mão, a gente está vivendo tanto a crise da superação do descentralizado, tem aquele quadrinho clássico que eu sempre vi na apresentação do Aleixo, eu também usei várias vezes, da coisa do modelo centralizado, descentralizado e o distribuído. Agora a gente está justamente, e vai viver essa crise da superação do modelo descentralizado, que a gente tem, de fato, um potencial democratizador, vamos dizer assim, com todas as aspas, da internet, com acesso amplo de pessoas a aplicativos e podendo se expressar, uma ampliação com ferramentas de mídias sociais e tal. Só que esses modelos de mídias sociais, eles vivem esse modelo centralizado. E aqui a gente, por exemplo, está sendo transmitido via Facebook, pagando para o Facebook para poder... E aí, quando é que a gente vai conseguir pensar numa tecnologia que a gente não dependa, para fazer uma live como essa e conseguir atingir as pessoas, a gente não dependa de um agente centralizado que, de fato, se torna um gatekeeper, né? que limita. E aí, todo o potencial revolucionário dessa tecnologia só vai vir a partir do momento que as pessoas se empoderarem, de fato, na construção de soluções com base nesses novos conceitos. Não só depender de conceitos que desses grandes agentes econômicos centralizadores que querem conduzir a tecnologia produzem, mas também ativistas, coletivos, movimentos sociais e tal pensem que a tecnologia é um elemento fundamental nessa nova era informacional. Então é importante que a gente se empodere e crie ferramentas como a gente pensou e vamos criar e mudamos. Então é importante ter essa... E aí depende de uma série de barreiras, né? O acesso à informação e a forma de fazer, como é que os hacker ativistas, como é que eles se integram a outros movimentos de base para poder criar essas ferramentas. As ferramentas não surgem do nada, elas dependem de uma capacidade técnica prévia, um aprendizado, mas a partir do momento que esses grupos se vejam como estratégicos, se eles de fato quisessem utilizar a tecnologia para o interesse público, para transformar a forma que a gente vê a sociedade numa perspectiva mais colaborativa, distribuída e, por que não, democrática, é importante que as pessoas sejam não dependentes da tecnologia, mas empoderadas para o uso da tecnologia. Marco, depois dessa sua aula aí, eu só consigo pegar outro grande mestre que me lembrou a frase que você falou, né? Que é o McLuhan, quando ele fala lá, o teórico da comunicação, que o meio é a mensagem, né? Me lembra um pouco que você falou, assim, que não é... E é sempre uma expressão que eu uso muito para quando eu apresento o nosso projeto aqui do ITS da Mudamos para as pessoas, né? Eu falo assim, cara, blockchain é uma parte pequena, né? Tem um monte de tecnologias ali. Só que blockchain, tanto é o que traz exatamente o que você falou, assim, eu confio no ITS, porque eu trabalho aqui com essas pessoas, você não precisa confiar no ITS para saber que o seu projeto de lei de iniciativa popular, a sua, muito entre aspas, petição, vai ser entregue com a sua assinatura lá. Do mesmo jeito que no Bitcoin você é o banco, você vai lá na blockchain, na base, e vê que a sua transação, quando você apertou o Enter, foi para o Nigri, que eu mandei, não foi para o Satoshi Nakamoto, que criou a tecnologia, a mesma coisa, né? Por que eu brinco da ideia do meio e a mensagem? Porque se você faz usando uma tecnologia descentralizada, já é outra coisa, né, na cabeça. A pessoa já se sente detentora daquele processo, daquela aplicação. Né? Lembrando, Mudamos, claro, tem um processo interno, mas 100% aberto, né? As pessoas a colocarem
projetos de lei de iniciativa popular lá e etc. Né? E não, quantas submissões a gente já teve de projetos de lei lá? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Você fica pensando se fosse usar uma outra tecnologia, uma outra coisa, o pessoal vai falar, mais um fazendo. A gente hoje não tem 10 mil projetos na plataforma, em especial porque a gente até identificou esse problema. A rolagem ia ficar... Não por isso. É que a gente percebeu que as pessoas tinham uma vontade muito grande de participar e propor soluções inovadoras, mas elas não tinham a ideia e o conhecimento prévio de formatar aquilo como um projeto de lei. Então a gente com isso criou um outro evento que foi a Virada Legislativa, que é um hackathon para a produção de leis, em que a gente trazia essas pessoas com boas ideias para coletivamente e colaborativamente escrever leis, ou seja, aquilo que eu estava falando, esse empoderamento ele passa por uma série de cadeias, de elos dessa cadeia para as pessoas participarem ativamente na transformação social. Pessoal, acho que a gente está chegando infelizmente ao fim aqui dessa live de hoje. Agradeço imensamente a participação da Suzana, do Nigri, do Marco. Lembrando mais uma vez sobre os nossos cursos, né? A gente está com vários cursos super bacanas aí, com inscrições abertas, inclusive com promoção aí no curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai até o dia 1º de março aqui, como me informou a produção. A gente tem também cursos aí de inteligência artificial, de internet das coisas, que são temas quase tão legais quanto blockchain, né, pessoal? Quase tão interessantes. Em breve vai ter curso de blockchain também. Talvez a gente tenha nossos âncoras oficiais aí, o professor Carlos Afonso, inclusive um grande abraço aí pro professor Carlos Afonso, para a Priscila aqui, que quase sempre estão à frente da live. Lembrando também que a gente vai ter a nossa Summer School aí, já com inscrições em breve, tá? Liberadas aí para quem se interessar, um curso muito interessante. Se Deus quiser, estarei lá também, contribuindo com um pouquinho que eu sei aí sobre esses temas. Eu agradeço imensamente a participação de todo mundo, lembrando, tá, que quaisquer links aí sejam referentes às inscrições do curso, a inscrição no nosso evento, lembrando, dia 12 de março, próximo agora, depois do Carnaval, né? Carnaval ninguém faz nada, só na folia mesmo. Aí depois, no dia 12 de março, a gente vai estar às 19 horas no Nex, espaço de cowork ali do ladinho do Metrô da Glória. Vamos estar lá com a presença da Suzana Maranhão, que esteve conosco aqui hoje, do Guilherme Sherman, da Front Seats, e também do Cristian Aranha, da Rede Entropia. Então eu agradeço mais uma vez vocês todos, uma boa tarde e muito obrigado a todo mundo que acompanhou, interagiu, foi super bacana. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até dia 12.